Olá, amigos que estão aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece, sou o Júnior Ascensão aí e venho com a intenção de fazer essa live, esse vídeo para abençoar o máximo de pessoas possíveis. Foi de última hora que eu tive a ideia de estar iniciando esse projeto novo, por isso não trabalhei tanto na divulgação deste vídeo. Porém, eu acredito que vai alcançar muitas vidas e ser um canal de bênção. Qual que é a intenção desse vídeo? Qual que é a intenção? Com o passar do tempo, desde que eu morava na cidade de Limeira, São Paulo, até migrar para a cidade aqui de Piracicaba, São Paulo, Deus falou muito ao meu coração através de muitas pessoas que eu tenho uma habilidade de explicar, de ensinar as Escrituras Sagradas de uma forma que muitas pessoas entendam com praticidade. Então, quando eu tive esse desejo no meu coração, que ele foi crescendo ao ponto de estar compartilhando as Escrituras Sagradas, eu comecei a ter uma vida de oração. Eu comecei a levar muitas coisas aos pés do Senhor através de oração. Eu fui aprendendo com alguns mentores, eu fui aprendendo adquirindo livros, eu fui aprendendo adquirindo cursos, fazendo cursos de teologia, adquirindo informação sobre filosofia, adquirindo informação sobre o que? Outras áreas de autoajuda, informações para que eu crescesse espiritualmente. E ao mesmo tempo que eu crescesse espiritualmente, eu viesse a transmitir essas informações na intenção de transformar vidas. A minha intenção é ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, eu busco ter essa vida de oração e mesmo assim, quando a gente falha em algum momento de nossa vida, o que eu aprendi? Que a gente se prostra diante de Deus ali e fala: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, me ajuda nas minhas fraquezas, me faz uma pessoa melhor. E comecei a estudar mais a Escritura Sagrada, que é a Bíblia, pelo qual eu tenho aprendendo sempre coisa nova. A palavra ela se renova. Na medida que você busca, Deus vai falando sempre algo novo ao seu coração. E aí eu comecei a ver resultado na vida de pessoas, porque muitos aconselhamentos que eu fui distribuindo às pessoas, quando as pessoas me procuram, eu vi que começou a ter resultado. E isso alegrou o meu coração. A partir do momento que você tem essa sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus, quando você o busca, o que acontece? Você começa a ser um canal de bênção. Você começa a ver uma coisa chamada derramamento. Olha que interessante. Quando Deus falou assim: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, o que aconteceu? Abraão ouviu a voz de Deus, saiu daquela terra, foi para um outro lugar. Deus, conforme ele ouviu a voz de Deus, pela fé, que ele se tornou lá em Hebreus capítulo 11 como pai da fé, o que acontece? Ele foi tão enriquecido ao ponto que quem estava com ele é um sobrinho chamado Ló. Ló começou a ser abençoado financeiramente de uma tal maneira também que ele estava junto de Abraão. Aquela bênção veio sobre a vida de Abraão e atingiu quem estava do lado. Na vida de pessoas, muitas vezes são assim. Quando você busca Deus, o que acontece? Você começa a receber tanto de Deus na sua vida que as pessoas que estão ao seu redor, os seus filhos, o seu esposo, seus parentescos, até pessoas que você nunca imaginava, muitas vezes ela vai se sentir abençoada porque de alguma forma Deus usou a sua vida para abençoar a vida delas. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 2. Vamos aprender aqui sobre aonde surgiu Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esses evangelhos. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, nesse contexto, é a nova aliança. De Mateus até o livro de Apocalipse, entenda bem,
é a nova aliança que Cristo restaurou sobre o que se havia perdido. Quando houve o pecado que Adão cometeu lá atrás, ele quebrou praticamente uma aliança. Quando ele desobedeceu ao comer o fruto do conhecimento entre o bem e o mal, não era, detalhe, não era maçã, que popularizam por aí, né? Desde os desenhos animados, desde criança a gente vê, Adão comeu a maçã. Bom, vou lhe falar, não é a maçã. A Bíblia menciona que era um fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Quando ele comeu aquele fruto, ele adquiriu esse conhecimento para si mesmo. A partir do momento que ele adquiriu esse conhecimento, ele começou a discernir ali, a ter uma percepção, a ter uma certa malícia entre o que pode e o que não pode. E foi aprendendo isso com o tempo. O coração dele praticamente ali desobedeceu. Quem comeu o primeiro fruto? A Eva. Quem influenciou a Eva a comer o fruto? A serpente. E a serpente, ela tinha um corpo físico, era um animal mais astuto que a Bíblia menciona ali no livro de Gênesis. Era o animal mais astuto. Mas um inimigo espiritual, conhecido como Satanás, que ele é um anjo caído, que ele se tornou Satanás quando houve uma batalha no céu, ele se tornou um anjo caído, eu vou falar isso em um outro contexto. Ele entrou no corpo da serpente, onde influenciou a Eva, falando com ela várias vezes ali, que se ela comesse do fruto do bem e do mal, não teria problema nenhum se ela comesse daquele fruto. E aí, a partir daquele momento, ela iria ser semelhante a Deus. E aí, ela foi, de tanto a serpente persuadir ela, continuar ali persistindo, ela acabou sendo influenciada pela serpente e comeu. Quando ela comeu esse fruto, a Bíblia menciona que abriu os olhos dela, a percepção espiritual. E antes ela andava nu, já não andava mais nu. Aí ela começou a sentir vergonha. E aquele fruto ela passou para Adão. Adão também comeu aquele fruto. E aí também Adão pegou, se cobriu o corpo ali com folhas e ficou na moita, sendo que Deus todo dia vinha visitar Adão e falar com ele. Por que Deus vinha todo dia falar com Adão? Porque Deus, quando ele criou o homem no sexto dia e no sétimo descansou, ele criou o homem para ter um relacionamento com ele. Ele criou o homem do barro e soprou nele o espírito e fez ele imagem e semelhança, para que se tivesse um relacionamento como um pai e filho amado. Só que quando eles comeram do fruto, que Deus falou para ele comer qualquer fruto do jardim, mas menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, que havia uma árvore que produzia esse fruto, e uma outra árvore, que era a árvore da vida. Porém, ao comer desse fruto, ele acabou desobedecendo e pecando. Houve um processo todo por aí e ele foi retirado do jardim do Éden. E depois disso, que ele falou, o homem comerá do seu suor a partir desse momento. E a mulher terá dores de parto, mas conceberá um que a serpente ferirá o calcanhar, né? Simbolicamente falando, mas ele esmagará a cabeça da serpente praticamente no final do século. Isso você vai entender com mais detalhes as lives posteriores. É apenas algumas peças do quebra-cabeça que eu estou compartilhando com vocês, que ao serem encaixado, vai dar todo o sentido ao Evangelho, a viver uma vida com propósito. Mas olha só, voltando agora aqui, você entendeu a parte da Antiga Aliança, um pedaço da Antiga Aliança, chegando para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, começa a falar da genealogia de Jesus Cristo, da onde ele veio. Aqui vai falar sobre 3 gerações de 14 pessoas. Ele começa a falar sobre a saída de Jesus, a descendência de Jesus de Abraão, Isaac e Jacó, veio deles, Abraão, Isaac e Jacó, até chegar ali o momento que o pessoal é levado em cativeiro para a Babilônia. E depois fala de mais 14 gerações que o pessoal está ali em cativeiro na Babilônia, e passa-se 14 gerações. Depois, em seguida, eles saem da Babilônia e começa a ter uma geração de 14 pessoas, onde
Mateus capítulo 1 vai começar a falar esses nomes dessas pessoas que muitos falavam, mas por que tanto esses nomes assim? Que está em Mateus capítulo 1. Qual que é a intenção? A intenção é aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque veio lá do começo de Abraão, o pai da fé. E olha que interessante o versículo 16, ó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que se chama o Cristo. Entenda bem. A partir dali, você vai ver aqui agora que vamos fazer uma leitura rápida do nascimento de Jesus Cristo. Como foi o nascimento dele? Vamos lá, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Como assim? Imagina José, um cara que está noivo de uma mulher, e de repente começa a nascer ali, começa uma saliência na barriga dela, começa a aumentar a barriga dela. Tenta usar sua imaginação agora. Ele, sendo um cara justo, íntegro, ele fala, ó, vou deixar essa mulher, eu estava noivo com ela, praticamente eu vou ter que cair fora desse relacionamento. Por que eu vou ter que sair fora desse relacionamento? Porque a Bíblia menciona que ele sendo justo, ele falou, não daria certo esse negócio de eu assumir uma mulher que praticamente ela está grávida de uma outra pessoa e ela não me contou, já está começando do jeito errado. Aí ele pegou, falou, vou cair fora desse relacionamento. Continuando aqui, ó, você vai ver que Gabriel ele intervém e entra no sonho de José. Ele tem uma visão espiritual onde o anjo Gabriel, que era um anjo de recado de Deus, vai começar a falar com ele da seguinte forma, ó, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele ia deixar Maria ali de uma forma discreta. E projetando ele isso em sua mente, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua mulher, porque o que nela está sendo gerada é do Espírito Santo. O que está sendo gerado de Maria, quando José iria se casar com ela, e ele iria sair secretamente fora daquele relacionamento, porque descobriu que ela estava grávida, já estava tendo aquela percepção e ela não falou nada para ele, o anjo interveio e falou, viu, não sai desse relacionamento não, porque o que está nascendo dela, o que está sendo gerado dela, é do Espírito Santo de Deus, que no caso, ele começa a dar continuidade aqui, ó. E ela dará à luz um filho, está no versículo 21, em Mateus capítulo 1. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Lembra do pecado de Adão que ocorreu lá atrás? Por causa de pecado de a descendência dele foi corrompida, o coração do homem se inclinou-se a fazer maldade, ao ponto que na passagem de Noé, Deus se irou com aquela situação, só encontrou Noé como justo e falou, Noé, constrói uma arca que eu vou matar todo mundo, eu vou eliminar essa geração que eu vi que não está tendo mais jeito. Aí ele fez uma geração posterior a Noé. Prestem atenção, eu estou falando devagar assim, para que pessoas ou adolescentes por volta de 11, 12 anos aí já consigam entender quando esse vídeo alcançar essas pessoas aí. Qualquer pessoa que tiver interesse em aprender essas escrituras sagradas, eu tenho certeza que essa palavra vai entrar no coração dela, vai abrir a mente dela e vai começar a entender as escrituras de uma forma bem simples. Então, continuando a nossa leitura, é por isso que eu estou fazendo de forma pausada. Para quem me conhece, sabe que quando eu prego já é uma forma mais dinâmica, uma forma mais explosiva. Então, eu fico andando para lá e para cá e falo de uma forma bem mais acelerada, que eu gosto de uma dinâmica maior. Só que para ter uma interpretação, um discernimento maior, eu tenho que falar devagar. Então, tenham paciência e absorvam o máximo de informação possível. Continuando aqui, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. O profeta Isaías, 400 anos antes, já tinha falado sobre a vinda
de Jesus, como ele ia ser gerado. Olha o que está escrito no versículo 23 de Mateus 1. Ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, Deus em nós, que lá na frente vai ter o mistério do derramamento do Espírito Santo, que ele passa a habitar naqueles que nele confessam como sendo Senhor e Salvador. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o seu nome de Jesus. O nome Jesus Cristo não foi dado por Maria, não foi dado por José. O nome Jesus Cristo, ele foi dado através do próprio anjo do Senhor, do próprio Deus que incumbiu, ele direcionou o anjo do Senhor para que viesse avisar Maria, que foi uma mulher especial, escolhida para a vinda do Salvador. Eu penso o seguinte: nós temos que respeitar os nossos amigos católicos, que eles entenderam, tiveram uma interpretação sobre essa questão da Maria. O que acontece? Tiveram essa informação, esse ensinamento, ela é uma mulher extremamente especial mesmo. Só que o que eu aprendo é o seguinte, que ela foi escolhida pelo Deus Altíssimo para que viesse o Salvador e nele, através dele, do Salvador, houvesse um plano para que alcançasse a minha vida e a sua vida. Observe aqui, ó, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes da Judéia, o tempo em que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido dos judeus? Por que vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo? O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que está de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no para que também eu vá e o adore. Aqui é um plano do rei Herodes de matar Jesus, que ele entendia sobre uma futura profecia que haveria de se cumprir, que ele se tornaria o rei dos judeus. Ele, entendendo pelo modo físico, que achou que ele ia se tornar praticamente ali o rei soberano, no sentido carnal e não espiritual, ele ia mandar matar todo mundo que nascesse daquela idade, de aproximadamente 2 anos. Só que os magos foram na frente, eles receberam essa direção e foram seguindo uma estrela, e essa estrela direcionou até Jesus. Eles levaram incenso, mirra e o adoraram. Porém, Deus vai falar, você vai ver que mais à frente do texto vai falar: viu, não volte para o mesmo caminho. Por quê? Eu não quero que Herodes saiba da existência, saiba aonde ele está, para que venha matá-lo. Então, desde ali havia um propósito espiritual de mantê-lo guardado secretamente até que ele crescesse. Quem crescesse? Jesus Cristo. Ó, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com o grande júbilo. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisado em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Mais uma vez, o anjo do Senhor aparece a José de uma forma espiritual,
sobrenatural como visão em sonho para falar com ele. Uma das formas que Deus falava com José era a visão em sonho. Ó, versículo 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito e fique um tempo lá, até que eu te diga novamente, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E Jesus sendo guardado a todo momento, e José se deslocando Maria com a criança na mão, no colo. E levando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, sendo enganado, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, tipo aquela região ao redor. Ele mandou todo mundo que fosse morto, mandou matar pela faixa aproximadamente de 2 anos, que ele entendia que era a época que ele nasceu, segundo o tempo diligentemente que inquiria pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, outro profeta que era o enviado de Deus do Antigo Testamento, que falava sobre a vinda do Cristo. Ele dizia assim, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Já não existia mais aquela geração de crianças que tinha a idade aproximadamente ali de Jesus, de 2 aninhos naquela época. Quando ele nasceu, foi extirpado, excluído, eliminado, infelizmente. Vamos lá, versículo 19. Morto, porém, Herodes, quando houve um período que ele foi ficando velho, ele ficou morto, morreu. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, pela 3ª vez. Deus vai falar com ele. Qual foi a forma que foi falar com ele? Através de sonho, através de uma visão espiritual. Dizendo assim, levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e a mulher dele, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Do tipo assim, pode voltar para lá, que o rei Herodes já morreu, e o povo que queria matar ele. Então você vê que ele levava uma vida de peregrinação também. Ele não parava. Mas uma coisa que dava certo dos livramentos que ele tinha, e hoje, nos tempos de hoje, a gente tem que ter isso na nossa vida, é ter essa impressão espiritual em nosso coração. O que Deus fala em nosso coração, quando você fala com Ele em oração, Ele vai te dar uma percepção espiritual para que você tome uma direção. Então, ele falava assim em visões com José, dizendo: levanta-te, toma o menino e vai sua mãe para a terra, porque os mortos, as pessoas que queriam matar o menino já não estão mais. Então, versículo 21, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, ele receou ir para lá, mas avisando em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Agora ele se encontra na Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Por que Nazareno? É a mesma coisa da cidade que você mora hoje. Se é Piracicaba, piracicabano. Se é cidade limeira, limeirense. São Paulo, São Paulino ali no caso, ou paulista no caso. Então ali ele é chamado de Nazareno devido à região, devido ao local que ele foi se desenvolvendo, que ele estava ali naquela localização. Pessoal, até agora eu compartilhei Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 2 e tentei absorver o máximo de informação, reduzir e compartilhar alguma coisa do Antigo Testamento e uma coisa do Atual Testamento, do Novo Testamento, para que você tivesse entendimento. Vai ficar mais interessante, de fato, o capítulo 3 adiante, só que eu só vou compartilhar na próxima live. Na próxima live, se prepara, aperte o cinto na sua cadeira, o lugar que você vai estar aí, redobre sua atenção, que agora que o negócio vai ficar mais legal, mais intenso. Aqui era apenas um esboço pequeno para que você começasse a entender de onde veio Jesus, como que surgiu, o porquê e o para quê. Agora, mais adiante, vai ter uma coisa chamada revelações. Vai ter inspiração divina que você vai falar: caramba, como é que esse cara tirou isso da Bíblia? Da onde que estava escrito isso que eu não percebi?
Nunca me falaram sobre isso. Se prepara agora que vai ser o capítulo 3 no próximo vídeo. Não perca, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que agora eu tenho certeza que você vai começar a viver um novo propósito na sua vida em questão de conhecimento e graça das Escrituras Sagradas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, e obrigado por ter acompanhado até agora aqui. Tamo junto, somando forças em nome de Jesus.